Hello, guys! Hoje a gente vai falar sobre o past tense. O past tense desde que eu venho dando aula de inglês, é sempre algo que causa muito desconforto nos meus alunos por causa das regras do passado. Mas se eu falar para vocês que se vocês já entenderam o presente simples, eu acho o passado particularmente muito mais fácil. Vamos começar então falando quando que a gente usa o passado simples. Isso é importantíssimo da gente saber. Quando que eu uso o passado simples? A gente vai usar o passado simples para narrar coisas que já aconteceram no passado. Parece até um pouco óbvio, e é um pouco óbvio porque chama simple past, passado. Então, normalmente, para a gente transformar um verbo que está no presente no passado, a gente vai adicionar o with. Tá? Então, por exemplo, turn vai virar turned, close vira closed, share vira shared. Mas aqui embaixo que tá o problema? Aqui embaixo que as pessoas tremem na base são os verbos irregulares. Eu até botei, temos que olhar na lista. Então, aqui no YouTube eu não consigo deixar para vocês uma lista de verbos, tá? Então, mas assim, é muito simples. Vocês podem colocar no Google lista de verbos irregulares PDF, lista de verbos irregulares, irregulares no inglês, que ele já vai aparecer para vocês. Tomem cuidado para não pegar assim uma lista de 10 verbos que ela não está completa. Normalmente as mais completas têm de 4 a 5 páginas. E quando eu falo isso para as pessoas de 4 a 5 páginas, é aí que as pessoas entram em desespero. Elas sempre falam: eu não vou aprender, eu não vou gravar, é muito difícil. Gente, não é difícil. A questão é a gente saber praticar. A gente só vai gravar os verbos irregulares enquanto a gente estiver praticando. Então, eu até botei aqui alguns que são bem comuns. Eat vai virar ate, sleep vira slept, you have vira had, tá? Botei aqui eu adoro trabalhar com linhas de tempo, eu acho que elas ajudam bastante a gente a conseguir situar, tá? Então eu botei o futuro, né, que é o tomorrow and after, amanhã e depois, o presente, que é o que a gente tá agora, hoje, e yesterday and before, ontem e depois, e antes, desculpa. Isso aqui a gente vai estar trabalhando com o passado simples. Botei dois exemplos. He bought this phone in the US. Ele comprou o telefone, então o verbo buy no passado é bought, ou seja, ele é irregular. E botei embaixo, we lived in Canada for 10 years. Lived, vocês já devem estar vendo, termina no ed, regular. Bruna, como é que você sabe que é regular ou irregular? A gente prática. Hoje em dia, óbvio que eu já sei os verbos de cabeça, porque eu tenho, todos os dias eu tô praticando com os meus alunos, ensinando, falando, então eu gravei. Mas vocês vão ver que depois que vocês treinarem bastante, não é difícil, vocês vão começar a gravar. Os primeiros que a gente começa a gravar o irregular é o with com ate, o have com had, o go com went, ok? Então, lá, agora voltando, vamos pensar. A gente já conversou que para a gente fazer uma pergunta no inglês, a gente precisa do que a gente chama de irregular, né? E para fazer a negativa também. Adivinhe, o did, se vocês olharem lá na lista, ele vai ser o passado do do, que a gente viu lá na aula de presente simples, que é o auxiliar do presente. Então, para a gente fazer a negativa, a gente usa o didn't. Para fazer a pergunta, a gente usa o did. I didn't bring my book. Eu não trouxe o meu livro. Oh no, I didn't do my homework. Bruna will kill me. Ah não, eu não fiz os deveres. A Bruna vai me matar. Para fazer uma pergunta, did you study yesterday? Você estudou ontem? They went to the beach. Eles foram na praia. Então aqui eu botei essa frase com went para vocês conseguirem ver. O go, que é um verbo que aparece bastante, tá? A gente vai ter sempre os time markers, são os marcadores de tempo, eles são extremamente importantes para a gente conseguir identificar se a nossa frase está no presente ou se ela está no passado. Então, quando você viu last, último, ago, atrás, yesterday, ontem, provavelmente são marcadores de passado, tá? I visited grandmother last Tuesday, na terça passada. Grandmother worked here for 50 years ago. Então, ela trabalhou aqui há 50 anos atrás. I called grandmother yesterday, ok? Então,
Isso aqui são palavras que a gente vai usar para situar a pessoa que está nos ouvindo de quando essa ação aconteceu. Ah, Bruna, quer dizer que eu sou obrigada a usar isso? Não, mas para você ter uma comunicação mais clara, é legal sim a gente usar essas palavras, tá? Para adicionar o ed, a gente só adiciona e pronto? Não. Alguns verbos, como o verbo dance, por exemplo, você tem que colocar o D só, porque ele já termina com E. E os verbos que terminarem em consoante Y, a gente tira o Y e coloca o I, E, D. Ok, então eu vou desafiar vocês a procurarem essa lista dos verbos irregulares e escreverem algumas frases com esses verbos irregulares para vocês já irem treinando e gravando, ok? Thank you guys, see you!